Boa noite, ou boa tarde ainda. Muito obrigado por estarem aqui. Vamos juntar nesta conversa dois amigos improváveis. Realmente. O Pedro Mexia e a Aldina Duarte. A propósito do lançamento, que já tem algum tempo, das obras de ambos, mas que é sempre atual revisitar. O livro que reúne um conjunto de poemas retirados dos 6 livros que o Pedro Mexia publicou até agora e que se chama Menos por Menos, é uma antologia pessoal, e os contos de fados da Aldina Duarte, que tem como introdução um poema do Pedro Mexia, embora não haja nos fados cantados nenhum com letra ou com um poema do Pedro Mexia. Eu comecei por dizer que eles são amigos improváveis, sabendo que a Aldina não gosta desta introdução e desta expressão, pensando que a Aldina Duarte é uma otimista e o Pedro Mexia é um pessimista. A Aldina Duarte é de esquerda, o Pedro Mexia é de direita. A Aldina vem de um meio popular, o Pedro de um meio intelectual. Não, pensava que me ias contar coisas sobre a minha família. Disse alguma coisa errada até agora? Está bem. Estou. Tá bem, podes continuar. A Aldina é fadista. Os gostos musicais do Pedro estão mais virados para a pop inglesa. E, no entanto, o Pedro e a Aldina são amigos. A Aldina queria que o Pedro escrevesse uma letra, ou várias, ou um poema, Ainda antes de sermos amigos. Muito antes de sermos amigos. para este disco, e isso não aconteceu. E eu começava por esta diferença de sensibilidades que gostava de perceber de que forma é que é sentida por ambos, e depois falaremos, evidentemente, das relações entre a poesia e o fado, que dão pano para manga. Já deram, por exemplo, um ensaio do António Osório há uma série de anos. Mas queria começar por aqui, Aldina. Pois não. É muito difícil achar que um amigo é improvável. Eu não consigo perceber isso. Lamento, nem consigo falar. Eu avisei-te. Não, é que não faz qualquer sentido considerar um amigo improvável. Isto é a primeira coisa. Depois, de facto, uma coisa muito concreta, que é verdade, e a amizade nasceu por essa principal razão, a principal aproximação que teve a ver com eu ser fã do Pedro, de facto, há muitos anos. E gostava, porque acho que na poesia, então, é muito óbvio porque é que eu escolho um poeta como o Pedro para pedir uma letra, parece? Não te parece a ti? Pois é porque é como o Pedro às vezes usa uma expressão que é de caixão à cova. Eu acho que o meu fado tem esse lado de caixão à cova, a poesia do Pedro, que a poesia do Pedro também tem, e depois o tema central do meu fado é o amor, com todas as suas dificuldades e contrariedades e dores, etc. Ou seja, os amores difíceis e mal-sucedidos. A obra em queda. A obra em queda. Portanto, acho que, nesse sentido, a poesia do Pedro a ligação é direta para mim. Não fora, como ele diz, o problema dele com a rima e com a métrica, em relação aos fados tradicionais, e eu acho que já tinha um disco só de letras dele e mais não sei quantos. Olha, tinha quase metade desse livro podia ser o equivalente a discos meus, à vontade, por exemplo. Eu comecei por salientar aquilo que vos distingue, justamente para vocês fazerem o caminho em sentido inverso. Para dizerem o que é que vos aproxima. O que é que um fã dos Smith tem a ver com o fado? Deixa-me começar por dizer que eu gosto especialmente de amigos improváveis, porque são aqueles amigos que não resultam de introduzirmos os nossos gostos e a nossa origem e e as nossas qualidades e defeitos numa base de dados
e depois dar um resultado computurizado. Muitos dos amigos mais próximos que eu tenho e mais antigos são pessoas com quem eu tenho grandes diferenças, divergências, etc. E isso é muito mais interessante do que haver uma espécie de gueto em que as pessoas são todas iguais umas às outras. Isso a mim sempre fez mais impressão do que as pessoas serem amigas apesar de todas as suas diferenças. Dito isto, é verdade, como a Aldina já disse, que há uma coisa que realmente nos aproxima e me aproxima de algumas pessoas igualmente improváveis na minha relação de amizade com elas, ou até às vezes não é de amizade, é de admiração, pessoas que eu não conheço, que é esse lado do tal caixão à cova, ou seja, essa ideia que eu diria que tem a ver essencialmente com uma indistinção entre a arte e a vida, que é uma coisa completamente pré-moderna e que eu encontro muito, mesmo não sendo eu um adepto do fado, mas que eu encontro muito nos fados da Aldina, que eu encontro muito na obra de muitos autores de quem sou amigo ou de quem sou admirador, e que é uma espécie de sensibilidade fora do tempo, ou seja, o tempo, sobretudo nas questões de afetos, como se diz hoje em dia, mas que eu prefiro dizer paixões. O tempo é um tempo de ironia e de cinismo. A ironia e o cinismo é que é a moeda corrente, é o euro das relações, embora o euro, sabe-se bem como está. O euro das relações é a ironia e o cinismo. E a possibilidade de encontrar alguém que usa uma moeda que não é essa, que é uma moeda antiga, interessa muito. O fado, nesse sentido, é, nos melhores dos casos, moeda antiga. O fado é, nos melhores dos casos, de caixão à cova. E, portanto, eu acho que essa diferença, essa semelhança interior tem sido sempre muito mais forte do que as diferenças de origem, percurso, gostos, que são precisamente interessantes por haver uma pessoa que viveu coisas e que tem opiniões que não são as mesmas que nós, porque senão é uma espécie de espelhismo uns dos outros. Isso para mim nunca teve grande interesse. Mas não respondi à tua pergunta, que era? Os Schmitz. Os Schmitz. Os Schmitz são fado. Basicamente. Fado com guitarra, baixo e bateria. E é um trio. Há uma ideia digamos, fatalista, embora eu não goste muito do conceito de fatalismo, mas é o que me ocorre agora. Há uma ideia fatalista naquelas letras. Eu não gostava sequer muito de música pop até descobrir os Schmitz na faculdade. E aquele universo é um universo que, dito por adultos, é ridículo. É um universo adolescente. É a ideia de manter, mesmo em adulto, uma espécie de intensidade adolescente que é embaraçosa. O fado tem muito a ver com isso. Há ali uma intensidade que é quase embaraçosa, sobretudo se nós imaginarmos que ela é mais ou menos vivida, e é por isso que tantas vezes à volta do fado se aparece a questão da genuinidade, se a pessoa viveu aquilo de que canta, etc. É uma coisa que não se pede muito a outros géneros. E toda essa questão da genuinidade, mais uma vez, é uma questão completamente arcaica. Na literatura, então, a questão da genuinidade morreu há 100 e tal anos. É uma questão que me interessa muito. E, portanto, mais uma vez, há pontos de contacto que estão acima das divergências de forma. Os Schmitz é fado, disse o Pedro Mexia. É um trio, para começar já há uma concordância. Não, é fado porque eu penso que é o que o Pedro está a querer dizer, que tem a ver com a temática, porque realmente há uma intensidade emocional que também é verdade que no fado é determinante e é o mais importante até. Sendo que, por acaso, uma coisa que agora estava a pensar, que neste último disco me interessou bastante, era mais do que qualquer tipo de explosão, seria mais, não deixa de ser uma intensidade emocional mesmo, mas uma espécie de implosão, que é tentar cantar aquelas coisas que não se dizem de maneira nenhuma. É um bocado... Esse acho que é um universo emocional, por exemplo, dos fatos, que
para mim, que me está a desafiar e que eu não conheço ainda muitos exemplos. E, portanto, está-me a desafiar. Mas eu ouço os The Smiths, tenho alguns discos. Eu ouço tudo, de todos os géneros, mas realmente a questão para mim, e isso intriga-me e até me irrita um bocado, eu há uns dias dizia a um outro amigo meu, escritor, que achava que um dos maiores escritores do mundo ainda estava para aparecer, que era alguém que tivesse um talento extraordinário, um escritor de talento raro e extraordinário, mas que conseguisse escrever uma história de um amor feliz que fosse tão marcante como todas as outras da literatura, que são todas infelizes, que são as nossas, do amor ocidental, não é? E que esse seria um dos maiores escritores do mundo, porque ainda ninguém fez isso e não sei se isso é possível. Eu não, como fadista, não tenho interesse nenhum nisso, devo dizer. Porque não gosto nada Não contes comigo também. Não. Não, quando digo também não. E com o outro meu amigo também não. Mas, pois, porque não deve haver sequer. Mas eu mesmo, humanamente, não. Acho que tenho essa coisa de querer só olhar para o que está mal para pôr bem. Não é para. Isso não me compraz, mas não me interessa nada. O que está bem, deixa estar, não é para se preocupar. Eu fui folhear aquele pequeno ensaio do António Osório, um poeta do princípio dos anos 70, chamado A Mitologia Fadista, antes de vir para cá, e encontrei duas frases que gostava de pôr aqui. Sim, pois. Uma é: o fado é o nosso mito supremo. É o pressuposto dos demais mitos. E depois ele disse uma coisa muito engraçada, e era essa que eu gostava de pôr aqui à conversa. A variante patológica de um povo. Pois então, isso eu percebo, por acaso, porque eu acho que não se pode ser muito bom da cabeça e andar a vida inteira a cantar estas coisas. Eu tinha escrito aqui no meu blog há bocado patológico. Está. Não, eu esse livro ainda não consegui. Por acaso, um grande livreiro de Lisboa chamado Carlos Loureiro, da Pó dos Livros, de quem eu também sou fã, anda à procura para mim. Mas claro, porque é assim, é que isto não é só, não acho muito normal haver pessoas que passam a vida a ouvir coisas destas, não é? Ou a ler coisas daquelas. Mas é essa a aproximação que eu depois quero... Isso, no fado, se pensar, eu é? Para além de ouvir, e não sei se gosto mais de ouvir, se gosto mais de cantar ainda hoje, porque gosto mesmo muito das duas coisas, ando sempre a pensar nisto. Numa boa parte dos meus dias é dedicada a pensar nisto. Ando sempre a ouvir outras formas de o cantar, outras formas de o interpretar, etc. Portanto, estes assuntos não são propriamente assuntos muito agradáveis, não é? Claro que há o prazer da criação, isto também não é bem... Eu acho que também eu não me identifico nada com aquele género de artistas que têm que sofrer na vida ou que sofrem nas artes, até porque não é nada a mesma coisa. Para mim não é. Eu acho que tenho que viver sem paixão. É muito difícil criar o que quer que seja. Nunca criei nada sem paixão. O interesse meramente intelectual para criar artisticamente também não basta, porque acho que há uma raiz ou uma matéria inicial que não é intelectual, para mim é mesmo orgânica, visceral, e é apaixonada. E, portanto, se eu me privo de paixões ou de sentir, se demasiado sofrimento na vida pessoal me impede de criar, porque me paralisa, também não querer sentir, que é uma coisa que às vezes eu, pelo menos na vida, me acontece, nunca senti nada, também nessas alturas também não consigo cantar. Mas é evidente, depois pensas que há uma música que trata essencialmente a tristeza, da melancolia, da dor, da traição, da separação, da rejeição, eu sei lá. Mas também há aqui uma coisa. Eu acho que
por outro lado, parece-me não só corajoso como lúcido, e coragem e lucidez podem dar sanidade, que é haver um povo que enfrenta estas coisas assim tão naturalmente, não é? Se calhar por isso é que temos uma vida tão desgraçada e não nos matamos tão facilmente, não sei. Acho que por um lado também é olhar para a realidade como ela é, não é? Porque isto passa-se um bocadinho na vida de toda a gente, ou já se passou, as dores de amor, caramba, quem é que as não teve? Quem é que é feliz no amor, mesmo assim, se calhar em número, há mais pessoas infelizes no amor do que felizes. E, portanto, ter uma arte que espelha isso e que representa um povo que olha para isso de frente, até acho bonito e acho que se calhar não é assim tão doentio. Isso é mais uma maneira interessante de fazer uma comparação, por exemplo, com o meu universo de referências, que de facto, como tu disseste, é muito anglo-saxónico, onde, por exemplo, existe uma característica que não é muito portuguesa, pelo menos desta maneira, e foi uma característica que eu, desde que comecei a escrever nos jornais e também nos blogs, para mim era evidente que era o discurso da autodepreciação. Ou seja, para mim, esse idioma é um idioma normal, não é nem sequer um truque especial, chega a ser banal, nos autores que eu leio, nos jornais que eu leio, etc. E de repente percebi que isso gerava alguma incomodidade, que havia pessoas que achavam que esse tipo de autodepreciação, que ou era um truque, ou era desagradável, ou era demasiada informação, mesmo quando não era informação nenhuma, etc. Mas o que a Aldina disse é verdade, porque nós temos outra maneira, talvez mais impessoal e mais coletiva, que é essa espécie de pulsão para os sentimentos melancólicos. Talvez é uma palavra que eu uso muito e que eu acho que define muitas das coisas que escrevo, mais do que tristeza ou outras palavras que não são tão interessantes, mas melancolia, sim, é uma palavra que eu acho que a que eu regresso no que escrevo muitas vezes, e isso acaba por entroncar, acaba por não ser uma coisa tão estrangeirada quanto à partida parece. Ou seja, de vez em quando eu acho, como aliás acontece com outras pessoas da minha geração e da geração anterior, enfim, a anglofilia não é dominante em Portugal há muito tempo. É dominante agora, mas não era nas décadas e nos séculos anteriores. E evidentemente que importou uma série de processos, de discursos, de tonalidades que eram novas. E se quiserem ir buscar o oposto disto que estamos a falar, dou-vos o exemplo da comédia, em que o que quebrou o molde de séculos de humor português, ou pelo menos de um século e tal de teatro e de cinema e de comédia ligeira, foi a importação de modelos ingleses, nomeadamente os Monty Python, primeiro pelo Hermano José e mais tarde o Gato Fedorento, etc. Ou seja, por exemplo, foram buscar um elemento com o qual o humor português sempre teve muita dificuldade, que é o absurdo. Não fazia parte, ou seja, o nosso humor sempre esteve muito à vontade com trocas de identidade, trocadilhos, quiproquós, pessoas que fingem que são de uma classe que não são, coisas desse género. E tudo isso muito bem. O absurdo, o non sequitur, a coisa que não tem realmente lógica, o público português reage mal ou de pé atrás. O Herman introduziu isso via paródia da televisão e depois os Gato Fedorento começaram, nas primeiras séries, a fazer coisas completamente novas para o nosso universo, mas que, curiosamente, muitas pessoas disseram: os Monty Python já fizeram isso. Isso sendo, num certo sentido, verdade, ou seja, não os sketches em concreto, mas aquele tipo de abordagem ao humor, é verdade que era inspirado num modelo que existia lá fora, mas também era verdade que nunca ninguém tinha feito aquilo cá. E, portanto, isto tudo para dizer que, embora as gerações nascidas ou que viveram, cresceram depois do 25 de Abril e tenham sido muito estrangeiradas em alguns aspectos, até porque hoje em dia é mais fácil viajar, estar lá fora, ler a imprensa estrangeira, etc. Embora sejam estrangeiradas, ao mesmo tempo
contaminaram, no bom sentido da palavra, a cultura portuguesa com formas e com discursos que não eram nossos à partida e que hoje são moeda corrente. É curioso pôr a questão do humor, porque provavelmente é aí que está uma distinção grande, se é que se pode falar de uma distinção entre caráteres culturais, entre a tradição anglo-saxónica e a tradição portuguesa, porque não tenho ideia, acho que haverá alguns casos, mas são muito poucos e muito residuais, de fado com uma componente humorística, não é? Mas não é da nossa tradição e não nos diz grande coisa. Ainda bem. Se andasses de táxi, já tinhas ouvido, ouvido na Rádio Amália o Rodrigo a cantar o fado da internet, que rima tudo com print, save. Recomendo-vos isso. Ouçam a Rádio Amália. Mas em todo caso é uma exceção. Sim. Não, e não é intencional. E há um do extraterrestre, não é? Escrito pelo Carlos Paião para a Amália. O fado que é com um marciano, não sei se ele é um marciano. Não sei. Mas São absolutos. Foi um dia mau. São exceções. Não. Portanto, não está. A autodepreciação anglo-saxónica contém uma componente de humor que a nossa autodepreciação fadista não contém. Mas eu tenho, em mim está. Porque ainda bem que não vi, eu não vivo sempre a cantar, 24 horas a cantar. Sim, pois. Muito menos. E fados são, apesar de cantar praticamente diariamente, todos os dias, não. Não, mas eu também, eu tenho uma dose de humor, acho que bastante elevada. Aliás, é das coisas que mais gosto na vida, é mesmo rir à gargalhada. Mas depois isso não... A tradição do fado não comporta, não permite. Mas também não tem. Isso não tem A vida não é só a minha vida, graças a Deus, e eu não sou só aquilo que faço. Palavra. Há uma passagem dos Maias muito engraçada que é assim. Durante um momento discutiu-se música. Ega acabou por sustentar que nada havia em arte tão belo como o fado. E apelou para Afonso para o despertar. Pois não é verdade, Sr. Afonso da Maia? Vossa Excelência também é, como eu, um dos fiéis do fado, um dos fiéis ao fado, à nossa grande criação nacional. Sim, com efeito, murmurou o velho, levando a mão à testa, como a justificar o seu modo desinteressado e murcho. Há muita poesia no fado. Kraft, porém, atacava o fado, as malaguenhas, as peteneras, toda essa música meridional que lhe parecia apenas um garganteado gemebundo, prolongado infinitamente em ais de esterilidade e de preguiça. Ele, por exemplo, ouvira uma noite uma malaguenha, uma dessas famosas malaguenhas cantadas em perfeito estilo por uma senhora de Málaga, era em Madrid, em casa dos Villarrúbia. A senhora põe-se ao piano, rosna uma coisa sobre pedra e sepultura e rompe a gemer num gemido que não findava. Pois, senhores, ele aborrece, passa para outra sala, vê jogar todo um Robert de Whist, folheia um imenso álbum, discute a guerra carlista com o general Jovelos e quando volta lá estava ainda a senhora de cravos na trança e olhos no teto a gemer o mesmo. Todos riram. Ega protestou com um ímpeto já excitado. O Kraft era um seco inglês educado sobre o chato seio da economia política, incapaz de compreender todo o mundo de poesia que podia conter um ai. Mas ele não falava das malaguenhas. Não estava encarregado de defender a Espanha. Ela possuía para convencer Kraft e outros britânicos bastante pilhéria e bastante navalha. A questão era o fado. Onde é que você tem ouvido o fado? Aí pelas salas, ao piano. Com efeito, assim concordo, é xoxo. Mas ouça-o você por 3 ou 4 guitarristas, uma noite, no campo, com uma bela lua no céu. Este inglês não era propriamente o inglês da autodepreciação. A fama da Inglaterra nessa época, em Portugal, não estava em alta, digamos assim. A Inglaterra era a Alemanha de agora, não é? Em termos de estima que os portugueses tinham por ela. Portanto, eu acho que isso, ainda por cima, o Essa teve uma experiência da Inglaterra muito negativa, portanto é normal
que não dissesse coisas simpáticas sobre a Inglaterra. Embora há inclusivamente uma tese que foi publicada em livro sobre as leituras do Essa, em que tenta provar, com citações e com comparações, que algum do humor do Essa também vem por essa via inglesa do wit, do que eles chamam o wit, que é uma palavra que não tem... Ser espirituoso. Sim, exatamente. E, portanto, ele não era tão... Embora ele fosse claramente um francófono, como era toda a gente na altura, não é? Mas o wit inglês já cá chegava de alguma maneira. Basta pensar no Oscar Wilde, não é? Que era irlandês, mas... Nesta época ainda estamos muito longe dos anos 60, em que a Amália vai buscar o Camões ou os poetas da chamada alta poesia para o fado. De que modo é que isso alterou o caráter do fado, Aldina? Se reparares, não alterou tanto como as pessoas gostariam que tivesse alterado, ou às vezes querem fazer crer, eu acho. Muito sinceramente, acho que os fados, os bons fados que têm atravessado os tempos, tanto são de poetas populares como desses chamados poetas eruditos e fora do fado, que não é bem assim. O Pedro Almeida Melo não se pode dizer que é um poeta fora do fado, por exemplo. Mas pronto, que digamos tinham uma formação académica e que escreveram para fado. Não mudou muito, eu acho que o que mudou de facto foi terem escrito a pensar na Amália. Ou seja, o tema continua a ser, se for na maior parte dos casos, continua a ser o amor, continua a ser, continua a ser a dor, continua a ser o medo, a solidão. Não houve sequer uma legitimação erudita do fado por essa aproximação à poesia? Quer dizer, o caso mais evidente é a Amália a cantar Camões, não é? Sim, mas o caso mais evidente ainda para mim é o Povo que Lavas no Rio, que é talvez o fado que quer a gente mais nova, que vai desde as pessoas mais novas, nem que seja de nome, conhecem, e que é do Pedro Almeida Melo, por exemplo, e que é tão popular, e sendo ele um dos tais poetas eruditos, tornou-se acabou por escrever um fado popular, que é mesmo assim. O que é que isso tem? Eu acho que o que muda realmente é a interpretação dos fadistas, e são... Ainda há uns dias eu dizia isso, que era... O fado sempre foi uma espécie de jornal da época, não é? Cantado, que sempre contou... por isso é que é triste, e isso quer se queira, quer não. Eu penso sempre o que é que seriam ser fadista antes de 25 de Abril. Uma mulher, por exemplo, porque há muito mais mulheres a cantar. Trabalhar à noite, como é que se... E eu sei a vida dessas minhas colegas, porque era muito difícil organizar uma família com aquele modo de vida, era mal visto, era bastante discriminado. Era a altura em que as enfermeiras não podiam casar e as telefonistas... Exatamente. O público das casas de fado eram essencialmente homens, prostitutas e as suas amantes. Portanto, o que é que essas mulheres que cantavam, eu também, se tivesse um lugar delas, faria o mesmo, haviam de cantar aquilo que viviam, não é? A maior parte eram de origem popular, também eram praticamente analfabetas. Portanto, eram pessoas cheias de talento, que nos deixaram um espólio que, afinal, até é património imaterial da humanidade. Mas a verdade é que cantavam aquilo que viviam e aquilo que sentiam, e durou muito tempo aquele período tão negro, tão discriminatório, tão duro, tão horrível para as mulheres, essencialmente, para as fadistas, neste caso, também, que é o que estamos a falar. E é evidente que esse repertório tinha que ser um repertório... triste e duro e portanto o que eu acho é que depois quando os fadistas começam com o avançar com a Revolução continua a surgir novos fadistas, e o que é que acontece? Acontece que os novos fadistas têm uma vida diferente, um percurso diferente, como se vê hoje, estudaram, têm outros gostos, têm outros interesses, têm uma vida
mais aberta em vários sentidos e não tem que se deparar com estas questões da discriminação e por aí adiante. Portanto, acabam por também ir escolher, interpretar de outra maneira e ter outros gostos e escolher outros temas. E aí, deixa-me dizer uma coisa. Não, como não há poetas populares, entretanto, o que é que as pessoas mais novas tiveram que fazer? Tiveram que ir aos poetas portugueses, aos livros, ver as que tinham estruturas, pedir aos letristas que estão vivos, que são tudo pessoas que já têm outra vivência, que já têm outras referências, ao contrário dos anos 30, 40, em que eram, de facto, havia os poetas populares ali e depois, já muito próximo do 25 de Abril, nos anos 70, então o Vasco Lima Couto, o Pedro Homem de Melo, etc., fazem uma aproximação, o Luís de Macedo, exatamente, fazem uma aproximação à Amália, essencialmente à Amália, mas não só, por exemplo, a Beatriz da Conceição canta praticamente só Vasco Lima Couto, e acabou por criar um repertório que mais ninguém tem ao nível da... Por exemplo, que ela canta, tem a temática erótica na Beatriz é muito usual e é a única que eu acho que tem essa temática e que a defende daquela maneira tão elegante ao mesmo tempo que ela tem, que eu não sei explicar de outra maneira, mas que canta fados bastante carnais e aborda sempre o lado mais físico do amor e essa dor da frustração, da ausência, etc. Mas isto eu falo dela porque ela é um caso único e acho sempre muito interessante porque é dos mais acarinhados, quer pelas novas gerações, quer pelas antigas. Ela conseguiu, com o repertório absolutamente original, criar uma nova temática no fado, uma nova linguagem, isto também pela ligação dela ao Vasco Lima Couto e ao João Dias. Curiosamente, a maior parte destes poetas de fora, que isso também é uma coisa que eu cheguei à conclusão, de fora do fado, que vieram para o fado, eram todos homossexuais. Isto acho que é uma coincidência extraordinária. Ou seja, o fado, de facto, quando eles se aproximam do fado, não deixa de ser... Imagina ser mulher antes de 25 de Abril e ser homossexual, então, meu Deus, deve ser pior. Resumindo, também se aproximaram deste meio. Porque é curioso, são todos. Queria só dizer duas coisas. Uma sobre a legitimação. Parece-me sempre um exercício desnecessário e paternalista a ideia de que a arte popular precisa de uma legitimação da arte erudita. A ideia de que agora, por exemplo, começa a haver congressos sobre os Rolling Stones ou coisa do género, como se fosse preciso chegar à universidade ou aos museus para a cultura popular ter legitimidade. Ou seja, não é preciso legitimação nenhuma para a arte popular continuar a ser popular e às vezes, quando ela tenta macaquear a arte erudita, faz tristes figuras. No caso do fado é curioso porque num filme que estreou cá, suponho que este ano, do filho do Alain Alemão, um filme que eu recomendo muito, é capaz de ser em DVD, e que fala muito desse corte ou dessa mudança grande que foi pôr a Amália a cantar poetas, quer clássicos, quer poetas contemporâneos, fora do repertório tradicional do fado. Há dois episódios muito engraçados, em sentidos diferentes. Uma é a resistência dos próprios músicos que acompanham a Amália, que aparece, não sei se é ela que conta, ou alguém que conta, ou um deles, não tenho a certeza, no filme, que quando iam tocar esse repertório, diziam: vamos lá às óperas. Portanto, eles sentiam aquilo como uma sofisticação artificial que eles próprios não gostavam. E há uma resposta muito boa da Amália quando lhe perguntam, porque evidentemente houve uma série de polémicas e de puristas indignados, fados a cantar Camões e tal, e perguntaram: agora há muitas pessoas zangadas com o facto de cantar o Camões. E ela, com aquela forma desconcertante, ela responder, dizia: zangado podia estar o Camões. E esse era o primeiro ponto em relação à legitimação. Em segundo lugar, o que é estranho na música portuguesa é que tenha havido, com exceção da canção de intervenção e do fado, tão pouca afinidade entre as letras e entre os letristas e os músicos da música popular, neste caso, quer dizer,
sem entrar na discussão se as letras das canções são poesia ou não, que é uma discussão completamente nominalista e estéril, mas alguns dos melhores textos escritos no século XX foram letras de canções, do Bob Dylan, etc, etc. Alguns deles candidatos putativos ao Prémio Nobel, Leonard Cohen, and so on. E no caso português, na verdade, isso só acontece de forma continuada e relativamente forte na canção de intervenção. Na música pop há poucos casos, já 3 ou 4 casos, enfim, um caso talvez com mais continuidade e mais lúdico, é o caso do Rui Reininho. Talvez o Reininho tenha sido a pessoa que tenha mais explorado as potencialidades até fónicas e de sentidos e de trocadilhos na língua portuguesa, mas em geral a pop portuguesa não fica no ouvido pelas letras. E depois o fado. Até porque, isso é interessante, num certo sentido, e também um pouco por causa do Alain Ullmann, alguns dos fados até são encapotadamente canções de intervenção. O fado do David Mourão Ferreira. O Peniche, fado Peniche. Exatamente. Portanto, muitos dos poetas também aproveitam, digamos, a legitimidade cultural que o fado tinha, e da Amália, não é? Para escrever dessas formas. E isso dos homossexuais é particularmente divertido, porque um dos fados com uma letra mais homossexual do cânon é o Rapaz da Camisola Verde, que é cantada pelo Freirman da Câmara. Exatamente. Pronto, mas o Freirman da Câmara, apesar de tudo, embora ele salte uma quadra sobre um marujo ou não sei o quê, pronto, enfim, era um bocadinho demais, mesmo à proximidade. E o que é que tens a dizer acerca do facto de a grande renovação musical do fado nos anos 60 ser protagonizada por um francês? É o que eu digo, eu acho que eu não tenho a certeza se aquelas melodias tivessem sido feitas por uma cantora que não fosse fadista, se eram fados, estás a perceber? É por isso que eu não sei. É muito difícil dissociar aquele homem apaixona-se pela Amália, que é mesmo assim, artisticamente, humanamente, e começa a viver para ela e para aquela arte toda que ela tinha. E de repente, ele, quando está a compor uma linha melódica, já está a pensar naquele timbre daquela voz, naquela forma de interpretar, naquela dolência, etc. Portanto, já está a pensar no fado, não é? Quando compõe. Depois, quem dá forma àquilo é a Amália e são os arranjos do Fontes Rocha na guitarra. Eu não consigo definir a fronteira, se eles são fado realmente na origem, ou se... Porque eu não tenho mesmo a certeza se aquelas melodias tivessem sido feitas cantadas inicialmente por outra cantora, e mesmo que tivessem sido feitas a pensar na Amália, mas outra cantora se as cantasse, se elas teriam ficado fados. Não tenho mesmo... É uma dúvida que acho que vou ter sempre. A poesia popular do fado, com aquela mitologia fadista, para usar outra vez a expressão do António Osório, interessa-te? A mitologia é engraçado, porque eu li esse livro há uns anos. Esse livro foi publicado no ano em que eu nasci, e refere-se a um mundo desse tempo, a um fado desse tempo, e refere-se em grande medida ao fado enquanto, de certa forma, o fado enquanto um dos 3 Fs. Ou seja, não é uma obra puramente estética, mas é uma obra, de certa forma, não vamos dizer ideológica, porque o António Osório não é exatamente um autor ideológico no sentido mais... Mas tem a ver com a ideologia do fado. Aliás, a mitologia fadista podia-se chamar a ideologia fadista. E esse lado, um bocadinho, digamos, estereotipado e conformista, é uma das coisas que lhe desagrada a ele nesse ensaio, e é uma das coisas que tradicionalmente, para além da identificação abusiva ou não com o regime, afastou muitas pessoas do fado. Todos nós nos lembramos que há 15 anos o fado não era o que é hoje. Portanto, o fado hibernou durante um tempo. A própria Amália, que era a Amália, enfim, foi várias vezes enxovalhada a seguir à Revolução. E o fado ressurgiu com pessoas com mundos diferentes, com experiências diferentes, com cruzamentos diferentes. Quando nós vemos, por exemplo, a facilidade
com que o Camané canta canções pop, sem que isso provoque um mínimo choque, vemos que, embora seja o mesmo género musical, é outra coisa, é outra abordagem, é outra mitologia e é também, em última análise, outra ideologia. Aliás, o facto, para quem tivesse algumas dúvidas sobre isso, o facto do Zé Mário Branco ser uma das pessoas que está muito por detrás também do renascimento de alguns desses fadistas, em termos de produção e de não só dá uma espécie de, digamos, de marca registada de que não é propriamente uma continuação dos 3 Fs sobre outro regime, embora pelo menos um dos outros Fs está viçoso e não é Fátima. Muito importante. Eu escrevo umas coisas e pronto, e não escrevo propriamente para fado, mas desde que comecei a ouvir a Aldina Duarte a cantar fado, como esta nova geração, a Carminho, a Ana Sofia Varela, quem eu sou particularmente amigo, que eu sou também alentejano, sou dos lados de Serpa, senti realmente que não há dúvida nenhuma que o fado continua neste enigma, será nosso, não será nosso, ainda agora que somos património imaterial da humanidade, será que é mesmo nosso o fado? Será que ele veio nas caravelas? Será que ele veio nos marinheiros? Será que a tradição é puramente portuguesa, árabe? Eu gostaria que... Geralmente, deixa-me só antes da Aldina responder, geralmente nada do que é português é puramente português, porque nós andámos por tantos sítios e passou tanta gente cá que felizmente raramente alguma coisa é pura e ainda bem. Pois, mas também fomos só nós que o apanhámos, ao que parece. Olha, eu honestamente, em relação à história, à parte histórica dos fados, dos acontecimentos históricos do fado, não, há várias teorias, mas não é a parte que a mim me motiva. A parte que me motiva e que eu tenho dedicado bastante é à história do repertório, quer musical, quer poético. Mas eu não conheço fado em mais lado nenhum do mundo, por alguma razão há de ser também, não é? Para a história. Agora, penso que o fado, para além da sua gênese, ainda não está suficientemente escalpelizado nos nossos dias. Eu digo isto porquê? Porque a minha infância processou-se nos fins de 30, princípios de 40, comecei a cantar o fado em cima da mesa de um café. Ora bem, daí para cá, não vejo realmente, embora se procure, como disse, a gênese, a parte dos nossos dias não está bem escalpelizada. Sobretudo no regime, queiram dizer fascista ou outro regime, nós temos, por exemplo, um Teixeira de Pascoais, enfim, quem lê, quem acompanha, sabe que vinha a Lisboa e não sei onde, mas aqui ou acolá, como que embuçado, ia ouvir o fado nos retiros do fado. Eu, quando comecei com o meu cantar, depois já na escola tinha vergonha que dissessem, chamavam-me fadista, e eu tinha muita vergonha. Porquê? Porque nesse tempo eu gostava de ler, enfim, eu vivi na província e mesmo criança a vida era um pouco clandestina. Para ler isto ou aquilo, eu gostava muito de ler, mas o fado, primeiro, o fado cantava-se ou nos salões, ou, enfim, nos ambientes familiares, cantava-se um poeta que era o Soares de Passos, e muitas outras canções em ambiente funério, o amante que há à sepultura cantar. Há um quadro interessantíssimo que foi há tempos vendido, não sei de quem, que era Perdão Emília. E então, quer dizer, sempre ambientes funéreos. E depois, o próprio Estado Novo teve uma influência fantástica no fado. Ninguém se lembra, por exemplo, no Porto. O Porto cantava o fado, como é que se chama? O fado do Caldibroa. Isto para além de outras canções. E outros fados. Minha mãe é uma santa. E depois vinha a criança cantar no cemitério da lenha, uma criança chorava, julgando contar à mãe os tormentos que passava. Fados assim neste género. E aquilo que havia bem enquadrava-se bem no cemitério. E é claro, eu quando vim para Lisboa, e enfim, como gosto extraordinariamente do fado, bem cantado,
temos bons fadistas, boas fadistas, mas, como digo, a questão do fado entre nós, para além de estudar a gênese, isso é um ponto, mas escalpelizá-lo, mesmo na parte social, enquanto o serralheiro trabalhava na sua oficina do patrão milionário, na rua um desastre vitimava o filho do próprio. Quer dizer, tinha o fado, para não dizer das feiras. Eu ia à feira onde chegavam ceguinhos. Não sei, havia uns artistas lá para o norte, um senhor que eu soube há tempos que morreu, que era analfabeto, e fazia aqueles fados. A mulher que embrulhou umas criancinhas e meteu-as, e os porcos foram comê-las no quinteiro, e aquilo cantava-se na feira. As mulheres choravam. A esperança malvada que às 11 horas da noite o pecado atentou. Prepare-se, minha mãe, para a matar a que estou. Quer dizer, o fado, hoje é difícil determinar a sua evolução. É claro, sinteticamente nós dizemos a partir da Amália. A partir da Amália. É o advérbio adequado. Assim é, e começamos a gostar, mas a verdade é que, peço desculpa, mas haverá mais alguém que queira introduzir, mas é para dizer que o fado pode e deve ser mais escalpelizado, e tenho receio que após enfim, a influência académica corte um pouco daquilo que ele tem de genérico, de puro. Muito obrigado. Esta coisa do estudo de uma tradição... Não me parece que isso haja risco de acontecer, primeiro porque este interesse renovado pelo fado, o facto de aparecerem novos fadistas e até a história lá do património material, que eu digo assim porque não parece que seja, não parece que desse reconhecimento dependa alguma coisa. Voltamos à questão da legitimação. O fado não mudou de natureza nem de estatuto por ter esse reconhecimento, embora, claro, o reconhecimento é sempre agradável, mas esse reconhecimento e, sobretudo, a absoluta avalanche de estudos que há sobre o século XX, se reparar, todas as semanas saem livros sobre o salazarismo, sobre os aspectos mais diversificados. Tem que ter Salazar no título, senão não vende, segundo os editores. Portanto, Salazar e o fado, fica já a sugestão para quem se abalança isso. Não creio que vá haver míngua de estudos sobre a importância social do fado, mas até pode haver excesso. Acho que nos próximos anos essa será claramente uma área de edição que vai ser cada vez mais abundante. É a minha sensação, a julgar pelo que se publica de história contemporânea. Abrir o relógio pode fazer com que as peças fiquem fora do sítio? Ai, eu creio que não. Não, acho que não. Isto não é isto é uma arte com quase 200 anos. Também não é agora por causa de mais um título ou menos um título que a coisa se perverte assim do pé para a mão, né? Não, e daí resiste, e repara, uma arte de tradição oral que resiste a uma época em que a tecnologia nos últimos 50 anos avançou o que avançou e ela está aí cheia está pujante, não é? Porque nós nem somos o caso nem pertencemos àquelas expressões artísticas que estejam, é que se diz, em vias de extinção. Não sei se faz-me lembrar animais. Por cima, a companhia que nós tínhamos era um bocadinho achincalhante, porque eram as trombetas laterais, não sei de onde, eram coisas realmente muito minoritárias. Foi um bocadinho achincalhante. Não, e o nome era estranhíssimo. Nós não ganhámos juntamente com... Ganhámos com... Tango já estava. Ganhámos com as trombetas horizontais. Trombetas horizontais. Eu decorei também. Se calhar são magníficas. Não tenho nada contra as trombetas horizontais. Nem contra trombetas nenhumas. Muda lá isto. Mais alguém? Faz favor. Já vai o microfone a caminho. Eu gostava de colocar aqui, uma pequena questão que é assim. Eu penso que o facto de, ultimamente, terem surgido alguns fadistas que vão, portanto, pegar em poemas de Torga ou do Fernando Pessoa, eu penso que isso também contribui um pouco para afastar um pouco o fado daquela ideologia tão clássica e dar-lhe, portanto, um caráter mais universal, não é?
Pronto, embora eu não esteja muito dentro desta questão, mas parece-me que numa altura em que o fado, não é, aspira a património universal, eu penso que isso, o facto desses textos, desses poetas serem cantados em fado, contribuem para que realmente seja, pronto, um tipo musical mais universal. Não sei. Eu, por acaso, aqui puxo bastante a brasa à minha sardinha. Acho que a música, e não estou a dizer que tenho algum orgulho nisso, até tenho pena que seja assim, mas acho que a música popular normalmente é que leva, dá a conhecer a um maior número de pessoas a literatura. Por acaso acho um bocado... É óbvio que é assim, vendem-se muito mais discos de música popular, normalmente. Daquilo que eu conheço da temática do fado, quando se escolhe uma letra do Teixeira... Eu fiz esse trabalho durante muitos anos para o Camaré. Durante os primeiros 5 discos posso dizer que fui eu que fiz a recolha do material de poético dentro dos já existentes, dos poetas clássicos portugueses, para que pudessem ser cantados nas estruturas tradicionais e fixas do fado. E o cuidado em escolher é exatamente escolher aqueles poemas que de alguma maneira não sejam tão poemas como os poemas mais puros, porque a maior parte dos poemas mais puros não são feitos para cantar, são feitos para serem lidos. E a dificuldade é essa, e que características são essas? As letras que, por acaso, eu selecionei do Fernando Pessoa, do Teixeira de Pascoais, por exemplo, que também, porque foi aquele senhor que falou do Teixeira de Pascoais, e de outros poetas, foram precisamente aquelas que, de alguma maneira, estão mais próximas do vocabulário e da estrutura dos versos, da estrutura dos versos das letras, ou seja, que tem a métrica, que tem o tipo de linguagem, porque há palavras que no fado são absurdas de cantar, pela sua sonoridade, por exemplo. Porque, sendo que eu duvido, nunca ouvi nenhuma música que seja um chão mais perfeito para a musicalidade da língua portuguesa. Portanto, e como é de facto uma música também muito vincada, do ponto de vista melódico, há palavras que ficam mesmo ridículas quando cantadas naquela melodia. Portanto... Há alguma palavra que não cantarias? Lixo. Lixo? Sim, por exemplo. É só imaginar, mesmo fazer um bocadinho, até agir, fazer esse jogo, eu faço isso muitas vezes, que é fazer um esforço de memória para me lembrar das tonalidades essenciais, dos acordes essenciais das melodias. Agora, de repente, pôr um ênfase incrível e profundíssimo no lixo, quer dizer... Não, o lixo é um som que não liga com a sonoridade do fado, por exemplo. E depois, mas mais grave às vezes do que a sonoridade das palavras, é a construção das frases. Uma das coisas que nos ensinam os mais velhos quando começamos a cantar é: canta como falas. Ora, se a maior parte dos fadistas mais velhos eram quase analfabetos e a maior parte deles não sabe as regras básicas da gramática, a cantar sabem-nas. Eu tenho experiências lindíssimas. O Fernando Maurício, por exemplo, estávamos assim a conversar, é capaz de dar inúmeros erros, por exemplo, de dicção. Cantava as mesmas palavras, com um sentido da palavra e com a acentuação tónica certa quando cantava. E a falar não conseguia. Depois, nós, por exemplo, fazemos uma pausa entre o sujeito e o verbo. Um fadista antigo não está a pensar na vírgula, mas é isto que quer dizer. O que é isso? Então tu falas assim. Agora chamas uma pessoa e a seguir diz que já lá vai a pessoa. Eu, por exemplo, lembro de uma das histórias de ser essa. Então chamas a pessoa, não dizes já vai-se embora. Era uma das histórias para explicar porque é que não se podia parar entre o sujeito e o verbo. Perdia a mensagem, perdia o ênfase. Coisas do género. Como é que se resolve cantar, batem à porta? Quem é? E isto tudo são
não são técnicas académicas, mas são técnicas do fado, que é o intérprete tem que ter a subtileza de perceber que quando não se pode cantar, batem à porta quem é, tudo de seguida, porque a mensagem vai passar e tu tens o objetivo do fado é que eu prenda quem me ouve como alguém que está a ouvir-me conversar. E é por isso, e a música tem que ser só mais um meio de servir, de fazer com que a palavra ganhe novos sentidos, mais profundos e que seja mais eficaz a passagem da mensagem. Uma das coisas curiosas, quando a Aldina me pediu para escrever uma letra para o disco, que eu acabei por não fazer, ela deu-me uma espécie de manual de instruções sobre o número de versos, a tónicas. E há estantes do IKEA mais fáceis de montar. Aquilo é muito complicado. Eu andei ali várias semanas à volta, acabei por não conseguir, porque não escrevo habitualmente com rima e com uma métrica tão estrita. E não por acaso, a única letra, não sei se te lembraste disso quando deste esse exemplo, mas eu só escrevi até hoje uma letra para uma canção pop que se chama Lixo. E portanto eu acho que estava tudo dito. Acho que te enganaste a bater à minha porta. Não enganei, não. Isso a vida vai mostrar que não. Ui, isto é uma ameaça. Não vou desistir, não. Agora, se me permite, eu não sei essa experiência que a Aldina teve no trabalho de Camané, mas será que é por acaso que depois encontra esses poetas, ou esses poemas de ditos poetas, como foi o caso do Régio do Fado Final, também se adaptou? Não, mas o Régio é uma situação inversa. É que o Régio foi ao contrário. O Alan Human faz a música para o poema. Sim, mas não é mesmo. É o processo inverso, precisamente, que é o que eu fiz, não. Já existem as melodias, fazem parte do espólio dos fados tradicionais, não é? As cestilhas, as quintilhas, as quadras, os decassílabos, em decassílabos, outras em redondilha maior, etc. Pronto, essas estruturas são as melodias base do fado tradicional. E ali foi ao contrário, primeiro está a sonoridade da melodia, o ambiente que a melodia me sugeriu, não é? E eu depois vou dentro da poesia já feita, dos poemas já existentes, ver se algum tem a métrica certa e se tem a história que eu idealizo naquela melodia. Já agora, sem querer ser oportunista, dê-me mais. Eu tenho um poema de amor ou à procura de casa. E a frase começa diz, a entrada diz, se eu pudesse, erguia uma varanda no meio do mar. Procura de casa não. É possível cantar isso? Era uma assoalhada. Está bem, mas agora vamos ver o quê? O consultório ainda fica para depois. A primeira frase é. Bem-vindo ao clube. Essa primeira é. Mas alguém quer intervir? Não sei se há mais versos para a doutora Aldina consultar. Se queres que eu fique na história do jornalismo? O quê, Matias? Em público. Não posso concordar mais consigo, acho que realmente deu-me uma luz que realmente me permite ter uma compreensão completamente diferente sobre a evolução. Mas olha que é mesmo. Eu uma vez, por causa do trabalho, por curiosidade, mas também por causa por curiosidade, faz parte do meu trabalho, mas tive curiosidade e tentei recolher 10 fados de anos completamente diferentes, desde os anos 30 até, mais ou menos até agora, mais atuais possível, até ao Camané, neste caso concreto fiz até ao Camané, sobre Lisboa, e aquilo é quase um álbum fotográfico. Porque há uma Lisboa dos anos 30 que está cantada, há uma Lisboa dos anos 40, há uma Lisboa dos anos... E isto é válido para a geografia da cidade, é válido para os costumes, é válido para os relacionamentos, para os amores, sendo que o amor não mudou quase nada. Mas isso não é de agora, não mudou quase há séculos. Não muda quase nada desde há séculos, no essencial. Mas também se nota que há uma eu acho que mesmo ao nível dos relacionamentos nota-se que as impossibilidades são outras.